Boa tarde. Hoje, a sessão do Ponto Encontro de hoje é sobre o turismo sustentável. Tema bastante importante e oportuno também. Importante, dada por vários fatores, nomeadamente também o impacto que este setor tem na economia portuguesa. Números de 2016 pesa cerca de 16% das exportações do turismo, já nas nossas exportações, portanto um peso importante na balança comercial, entre outras importâncias. Oportuno também, só de referir que ainda a semana passada decorreu em Lisboa, organizado pela Organização Mundial de Turismo, portanto um primeiro fórum sobre turismo urbano sustentável, e foi assinada inclusive uma carta, a Carta de Lisboa, para que as cidades se tornem mais inclusivas e que sejam para todos, quer para visitantes, quer para residentes. Fazendo aqui um pouco o enquadramento do tema, mais detalhado, a sustentabilidade é a base do referencial estratégico do turismo para a próxima década. A Estratégia de Turismo 2027 estabelece uma visão ambiciosa para o setor, visando afirmar o turismo como hub para o desenvolvimento económico, social e ambiental em todo o território, posicionando Portugal como um dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo. Na presente sessão, para além da apresentação da Estratégia de Turismo 2027, será abordado o plano de ação tendente à concretização dos seus objetivos, bem como o desenvolvimento de um sistema de indicadores de desempenho neste domínio. E para falar deste tema, temos aqui o nosso especialista, Sérgio Guerreiro. Eu vou só ler aqui a breve biografia do Sérgio. Licenciado em Economia, mestre em Gestão e Administração Pública e doutorado em Turismo pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Tem mais de 20 anos de experiência no setor do turismo, nas áreas da estratégia, intelligence e políticas. Dirigente no Turismo de Portugal desde 2004, é atualmente diretor coordenador da Direção de Gestão do Conhecimento, sendo responsável pela produção de estatísticas e estudos, inovação e desenvolvimento do produto. É ainda Chairman do Comitê de Turismo da OCDE e do Market Intelligence Group da European Travel Commission. Professor universitário da Universidade Europeia, lecionando na área do planeamento, inovação e sustentabilidade do turismo. Dou-lhe então a palavra, Sérgio. Muito bem, muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para partilharmos convosco um bocadinho do conhecimento sobre este tema e o caminho que estamos a traçar no Turismo de Portugal sobre a temática da sustentabilidade. Não sei se posso fazer a apresentação de pé. À vontade. Posso, sem problema. Desde que esteja do próximo. gravador. Vocês conseguem ouvir? Está a ser gravado. Por causa da gravação. Por causa da gravação. Bem. Ok. Bem, não faz mal, eu posso fazer sentado, sem problema. Bem, eu trago a apresentação. A minha apresentação tem, grosso modo, duas partes. A primeira tem a ver com a estratégia Turismo 2027, que é, no fundo, o nosso referencial em termos de trabalho e política pública de turismo para a próxima década. A estratégia é uma estratégia há 10 anos, mas, como vão perceber, é partida em planos de ação. É a única maneira, no fundo, temos uma visão há 10 anos, mas acabamos por reparti-la em planos de ação que são, eu diria, execuíveis numa legislatura. Não, posso dizer, obrigado. Que são partíveis, no fundo, numa legislatura, e assim garantimos continuidade e alinhamento na visão. Essa é uma das nossas preocupações. Dizia eu, esta é a primeira parte, no fundo, dar-vos um overview sobre o que é a estratégia do turismo. E depois tenho uma outra parte que é From Theory to Practice, que é, grosso modo, partilhar convosco algumas coisas concretas que estamos a fazer na área da sustentabilidade. Podia ser um mundo e podíamos estar aqui um dia inteiro a falar. Eu trago-vos alguns exemplos concretos de medidas de política que estamos a implementar no terreno, e depois trago-vos também, como percebo, e já tinha participado nestes fora, que também há muita comunidade académica, trouxe também um bocadinho do que é a nossa experiência de produzir conhecimento nesta área, porque muita gente fala de sustentabilidade, muita gente fala de competitividade, mas na verdade muitas vezes falamos com palavras e com poucos dados. E então, quando falamos de sustentabilidade do turismo, sem dúvida nenhuma, muitas vezes fala-se com pouca informação. E uma das linhas de trabalho que estamos a trabalhar é fundamentalmente trabalhar também o tema da data e da informação. Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil fazer esta apresentação do que era há 10 anos atrás.
Eu acho que hoje em dia, à volta das pessoas que estão aqui, ninguém tem dúvida daquilo que é a importância que o turismo tem enquanto setor económico. Nunca, nem sempre foi assim, durante muitos anos não foi assim. Eu costumo brincar com um termo que é a coisa mais parecida com o turismo que há é o futebol. Eu sou adepto de um clube e muitas vezes não concordo com o defesa esquerdo que é escolhido e aquele ponta de lança não era aquele, e o médio não era aquele e a tática não era 4-4-2, era 4-3-3. Mas na verdade não percebo nada de futebol. Eu gosto de futebol, gosto dos golos, vivo com aquilo à brava, mas não percebo nada. E aquilo tem ciência, obviamente, porque senão não havia treinadores bons e treinadores maus e clubes que são campeões e clubes que não são campeões. Da mesma maneira, no turismo, durante muitos anos se pensou que isto era fácil. Que era, nós temos um país à beira-mar plantado, temos praia, temos sol, e eles vêm e pronto. E não interessa como é que cá chegam, como é que a gente os apanha, como é que a gente os faz gastar dinheiro, não sabemos. E portanto, hoje em dia, eu acho que esse foi um progresso que a nossa indústria fez de uma forma significativa. Hoje em dia, acho que não há dúvidas de que o turismo se afirmou como força, particularmente na economia portuguesa, como uma força muito importante do ponto de vista do desenvolvimento. O problema é muito à portuguesa. Nós passamos do 8 ao 80 em 2 dias. Não é? De repente, é uma força da economia, mas de repente já faz mal a tudo. Não é? E daí, a estratégia que colocamos tem a sustentabilidade como o seu ADN. E, portanto, nós acreditamos que, como qualquer atividade económica, a sua, eu diria, sustentabilidade futura depende da forma como olhamos para o setor e procuramos compatibilizá-lo com aquilo que são todos os ecossistemas que nos rodeiam. E aquilo que é hoje mais marcante, e tenho aqui alguns colegas que estão a trabalhar nesses domínios, tem a ver com a compatibilidade com as pessoas. Não é? Durante muitos anos, e o turismo fez um crescimento nem sempre isento de erros durante muito tempo, foi o vetor económico, eu diria, muitas atividades económicas partilham isto, o vetor económico foi o vetor driver de crescimento de uma indústria e, portanto, cometeram-se alguns erros do ponto de vista de planeamento, cometeram-se alguns erros do ponto de vista estratégico há muitos anos atrás. Hoje em dia percebemos que olhar para o futuro do turismo não podemos pensar em fazê-lo sem ter um conjunto de elementos nessa equação. Mas eu diria que o primeiro slide que eu tenho aqui é o slide de o que é o turismo hoje em dia. Eu não sei se as pessoas têm a noção, o turismo é a maior atividade exportadora do país. E esta foi a primeira coisa que é uma batalha de longos anos, é que ninguém olha para o turismo como uma atividade exportadora. Mas o turismo é uma atividade exportadora, nós vendemos bens e serviços a estrangeiros. Não é só uma atividade exportadora, é a maior atividade exportadora do país e todos os anos nós, estes 16,6 mil milhões de euros que aqui estão de receitas do turismo não são nem mais nem menos do que os gastos dos não residentes em Portugal. Ou seja, economicamente, são as exportações do nosso setor, são as vendas de serviços a estrangeiros. Estes 16,6 mil milhões de euros transformam-se, se nós descontarmos aquilo que são as despesas dos portugueses no estrangeiro, qualquer coisa como 12 mil milhões de euros, que é o contributo líquido que o turismo dá para o equilíbrio da balança de pagamentos e que faz com que a nossa balança de pagamentos seja positiva. Não é? E, portanto, daí a dizer que o turismo é uma atividade importante. Depois, o turismo gerou, nós recebemos em 2017, qualquer coisa como 21,2 milhões de turistas internacionais, o que coloca Portugal no top, é o 17º destino turístico do mundo que mais pessoas recebe internacionalmente, o que à nossa escala, em termos territoriais, é um feito. Cada vez mais, a economia portuguesa se alicerça no turismo. O turismo já vale 13,7% do PIB. E, portanto, começa a ter uma importância muito, muito grande na economia portuguesa e daí nós acreditamos também que temos que proteger esta atividade, temos que fazê-la crescer de uma forma sustentável, deve ser a palavra que eu vou usar nesta sessão, mas também não encontrei ainda nenhuma parecida que possa substituir, mas 13,7% do PIB é de facto um significado importante. Depois, outro ponto que numa altura em que toda a gente discute o digital e a digitalização da economia, a robotização e todo um conjunto de fatores que hoje em dia estão no nosso léxico diário, nas nossas preocupações diárias, o turismo será, porventura, das atividades económicas que menos será impactada por esta realidade. Porquê? Porque o turismo é uma indústria de pessoas. É uma indústria de pessoas e para pessoas. E por muito que eu consiga introduzir tecnologia, por muito que eu consiga robotizar algumas das atividades, por muito que eu consiga industrializar, entre aspas, algumas das funções dos postos de trabalho, eles vão ser
vão continuar a ser desenvolvidos por seres humanos e para seres humanos. E por muito que nós acreditemos, e nós discutimos isto muito quando falamos do digital no turismo, que é por muito que nós pensemos que podemos ter uma recepção de um hotel que não tenha pessoas, e tecnicamente isso é fácil de fazer, eu poder chegar a um hotel e tratar eu do meu próprio check-in, e ter a entrada no meu quarto, no meu telemóvel, e ir para o meu quarto a fazer a minha vida, se calhar eu não vou dispensar, porque é a primeira coisa que eu tenho quando eu chego a um destino, é um sorriso numa recepção de um hotel. E portanto o que eu posso, se calhar, é transformar esse posto de trabalho, que hoje em dia é um posto de trabalho rotineiro, eu chego, entrego a minha identificação e fazem o check-in e estou ali à espera que me atribuam um quarto, pode ser um primeiro momento de contacto com o cliente muito mais afetuoso, muito menos burocrático e, portanto, no fundo, um primeiro passaporte para o destino. Hoje em dia, só na hotelaria e na restauração em Portugal trabalham 330 mil pessoas e se percebermos bem, e percebemos todos na pele o que é que foram esta última década de crise económica em crise económica, o setor do turismo foi o primeiro a responder presente, foi o primeiro a ter níveis de crescimento, tivemos um ano de quebra de procura. O turismo recuperou logo e, portanto, transformou-se, desse ponto de vista, no motor da recuperação da economia portuguesa e hoje em dia é um setor vital. Depois é um setor que, apesar de nós acharmos que isto pode ser uma coisa como o futebol, que é fácil, o World Economic Forum diz que nós somos altamente competitivos. O World Economic Forum, da mesma forma que divulga 2 em 2 anos um ranking da competitividade dos países, também faz para as economias turísticas. Portugal está a alguns no 34º em termos de economia global, em termos de competitividade. O turismo está em 14º lugar e subiu um lugar na última edição. O que isto quer dizer? O turismo, Portugal no turismo não é um player qualquer, é um player que compete internacionalmente com os maiores destinos e nós estamos na maior região turística do mundo e temos à nossa volta os grandes tubarões, os maiores destinos turísticos mundiais, eu diria, tirando a China, estão todos aqui. Portanto, temos a Espanha, temos a França, que é o maior destino turístico mundial, temos a Espanha, temos a Itália, temos a Grécia, temos a Croácia, temos a Turquia, temos o Egito, temos Marrocos, temos Tunísia. Portanto, só nesta malha pequena, o que quer dizer que também é duro e é um terreno de alta competitividade. O ano passado, estes são os números de crescimentos, tivemos 1,7% de crescimento de hóspedes, foi o crescimento mais baixo que tivemos nos últimos anos, e isto também, este crescimento de hóspedes é mais reduzido, porquê? Porque surgiu um fenómeno que ainda não é estatisticamente bem medido, que se chama alojamento local. E que estimativas que nós estamos a trabalhar com a ALEP na monitorização do alojamento local e nós já estimamos que o alojamento local possa valer 25% do total das dormidas em Portugal. Estamos a falar de 88 mil unidades, estamos a falar de tantas camas como as da hotelaria. Portanto, estamos a falar de uma dimensão relevante que vai ter que ser estatisticamente medida, até porque ela está a transformar a vida das cidades, particularmente das cidades, mas nas cidades esse é um facto indesmentível, está a transformar a vida das cidades com impactos positivos e impactos negativos. Nós achamos que o turismo não esperem que eu defenda aqui que o turismo é uma atividade neutra, e não há nenhuma atividade que eu conheça que seja neutra. Achamos que também que tem impactos negativos, mas também tem impactos positivos. O que nós achamos, e isso se calhar já podem achar que é corporativo, mas nós achamos que os impactos positivos que o turismo tem são superiores àqueles que são os negativos e temos que trabalhar naqueles que são os negativos para minimizar o seu impacto no território. Número importante, apesar de nos hotéis as pessoas terem pernoitado menos, continuamos a crescer em termos de gastos internacionais, aumentamos quase 10% face ao ano passado e, portanto, chegámos aos 16 mil milhões de euros. Se eu por acaso me esticar no tempo, por favor avisem. Bem, começando, visão, o que é que a estratégia há 10 anos, o Governo lançou em 2017, para, no fundo, perspectivando os próximos 10 anos daquilo que é um setor que achamos que é líder na economia portuguesa e que é, no fundo, e onde Portugal quer ser líder em termos internacionais. E a nossa visão não é nem mais nem menos do que afirmar o turismo como o hub para o desenvolvimento económico, ambiental e social do país. E, portanto, ancorá-lo. O que é que nós também queremos dizer com isto? É que se o turismo hoje em dia é, e tem sido, e os números que apresentei demonstram, uma força de desenvolvimento do nosso país, geradora de emprego e de riqueza, não há razão nenhuma para que isso aconteça maioritariamente em 3 regiões do país, Lisboa, Algarve e Madeira,
O Norte, agora, em 2018, já fechou como a terceira maior região do país. Mas achamos que há muito território português por explorar do ponto de vista turístico e onde o turismo é a única atividade económica suscetível de criar emprego e gerar riqueza e de fixar populações. Esse é um problema. Nós vivemos todos, a maioria dos que aqui estão, em meio urbano e na área de Lisboa, e aquilo que nós percebemos é aquilo que é um fenómeno de urbanização que está a crescer em todo lado do mundo vai ter um conjunto de impactos. E, portanto, nós achamos que o turismo, e o Governo definiu no seu plano estratégico, é que o turismo deve ser um veículo para poder desenvolver medidas fora do território. Já vou falar de medidas concretas que fizemos sobre isto. E, portanto, este, grosso modo, é onde é que queremos estar nos próximos 10 anos. E nos próximos 10 anos Portugal vê-se como um líder do turismo. Não o número 1, não temos aspiração numérica, não é uma coisa impensável, até porque não temos a Torre Eiffel, que dá a Paris, dá à França o primeiro lugar destacadíssimo, porque também se tirássemos a Torre Eiffel as coisas seriam outras, mas adiante, mas achamos que podemos ser líderes, e líderes a inovar num conjunto de matérias. Primeiro, no tema da sustentabilidade. Nós, e esse é um foco que o Governo nos incumbiu enquanto agência de desenvolvimento do setor e que partilhamos com o nosso setor, e quando eu digo o nosso setor, o ecossistema todo, e portanto tentamos desenvolver toda a gente, queremos afirmar-nos como um destino sustentável. Achamos que o futuro hoje ainda não é um fator de escolha. Eu nas minhas aulas gosto de brincar e tenho sempre um slide que digo que 80% das pessoas já preferem um produto sustentável em detrimento de um produto menos sustentável. Já há 76% das pessoas que achavam que as pessoas que têm, as empresas que têm práticas menos sustentáveis deviam ser penalizadas, mas ainda não vi nenhum survey que diga, bem, eu estou disponível para pagar mais para consumir um produto mais sustentável. Não é? Esse é um tema relevante. O que quer dizer, tão somente uma coisa, que é, o consumidor não está disponível para pagar mais. O consumidor vai estar à espera que o destino seja sustentável. Se não for sustentável, ele rejeita. Foi o que fizemos com os frigoríficos. Não há aqui também grandes lições, portanto, a única alternativa que temos é de embarcar neste desígnio. Segundo, Portugal é um território coeso. Aquilo que nós temos tido, e nós temos no nosso turismo 3 grandes características estruturais. Eu não vou chamar problemas porque eles são da natureza do turismo, mas são 3 questões estruturais e que são 3 questões ligadas à concentração. Uma primeira que tem a ver com a concentração territorial, já falei dela, eu tenho a concentração, uma parte significativa da minha procura está no litoral e está em 3 regiões do território. E, portanto, o que isso quer dizer? Que essas regiões, à medida que eu estou a crescer, se eu continuar a crescer, essas zonas vão atingir limiares que são menos garantes de uma boa experiência turística e de uma boa convivência com a população local. O segundo desafio de concentração é um tema de concentração de tempo. Ou seja, eu ainda vou mostrar daqui a bocadinho, tenho internet aqui, não tenho? Tenho um problema de concentração. Eu tenho, neste momento, 36% da procura ocorre nos 3 meses de verão. E, portanto, é um desafio que eu tenho aqui, como é que eu parto a sazonalidade. Este é um elemento absolutamente crítico da nossa estratégia, como é que eu divido as pessoas por todo o mundo. O terceiro desafio é um desafio que tem a ver com a concentração de mercados. Nós temos 80% e qualquer coisa por cento da nossa procura é europeia e 60% da nossa procura vem de 5 mercados. Reino Unido, Espanha, França, Alemanha e Holanda. O que quer dizer, só para basta pensar no Reino Unido e naquilo que é a história do Brexit e daquilo que ainda ninguém sabe muito bem o que é que vai dar, para dizer que nós somos dependentes de um conjunto restrito de mercados e temos um dos nossos mercados, por acaso o maior, que está com um question mark muito grande, não sabemos exatamente os impactos, estamos a preparar-nos para os vários cenários que podem ocorrer, mas na verdade é um fator de risco que queremos obviar. E portanto achamos que o nosso território tem que ser um aliado nosso para isto. O nosso território tem que gerar oferta e gerar produtos que sejam suscetíveis de levar as pessoas a viajar fora da época alta e atrair novos mercados emissores, que são mercados emissores com potencial para consumir esse tipo de produto. Portanto, esse é um segundo grande desafio. Terceiro, nós queremos ser inovadores e competitivos. Nós temos aqui uma agenda. Nós achamos que só vamos conseguir competir no mercado se conseguimos ser
melhores do que os outros, conseguimos ter todos os dias melhores produtos do que os outros e ser criativos desse ponto de vista. E estamos a beneficiar, e não escondo, daquilo que é um movimento muitíssimo interessante, e se quiserem, das coisas boas que a crise nos trouxe, das poucas, mas esta foi muito boa, que foi a comunidade, e principalmente os jovens, e não tem que se lhe tirar o chapéu, porque vieram mostrar, disseram presente no momento da crise, disseram presente e vieram para o terreno com ideias, com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua inexperiência, mas com a sua vontade de fazer coisas. E aquilo que hoje temos é uma agenda na área de inovação, vou falar um nadinho muito ao leve nisso, mas onde temos hoje em dia muita gente a trabalhar novos produtos, novas soluções, novas experiências criativas, e aqueles que estão em Lisboa e que vivem em Lisboa, se fecharem os olhos e recuarem há 10 anos atrás, verão que há uma boa parte da cidade que é outra. Não é? E não estou a falar de restaurantes novos, de hotelaria nova, estou a falar de animação turística, de guided tours novos, estou a falar de soluções de mobilidade novas, de atrações novas, de coisas que se podem consumir novas. Portanto, muita inovação aconteceu nos últimos anos, achamos é que ela tem que ser contínua, porque não nos garante o futuro. Depois, um tema que é um tema hoje crítico na agenda do setor, que tem a ver com a capacidade que o setor tem de atrair pessoas. O setor do turismo não é um setor muito atrativo, particularmente para os jovens. Não é muito atrativo. Eu acho que fizemos um enorme progresso, porque há aqui alguns que são da minha idade. Se eu, quando entrei na faculdade, dissesse aos meus pais que queria estudar hotelaria, tinha havido um problema lá em casa, não é? Porque que é isso? Isso não é uma profissão. Ou se eu tivesse dito aos meus pais que queria ser cozinheiro, era uma tragédia, não é? Hoje em dia, se alguns das minhas filhas chegaram para mim e disseram: mãe, eu quero ser chefe, vai lá, é giro, é trendy. Mas fizemos isso com esse segmento, mas não fizemos isso com o resto. E, na verdade, o que há é uma percepção, e essa percepção também está ligada ao tema salarial. Há uma percepção de que o turismo é uma atividade que paga abaixo da média, todos, e não é um problema português, clarifica-se, todos os estudos da OCDE e da ILO dizem que o turismo paga abaixo da média do setor terciário, e, portanto, quando um jovem de 18 anos pode optar entre engenharia informática ou turismo, não é muito difícil de perceber para onde é que escolhe, não é? O que é que isso quer dizer? Temos dificuldade no turismo em captar os melhores, tendo dificuldade em captar os melhores, a minha capacidade no longo prazo, ter um serviço de qualidade, inovador e etc., reduz, e é um desafio de gestão que temos que desenvolver. E, portanto, a valorização do trabalho é aqui um aspecto crítico. Depois, nós achamos que o turismo também não é só... Portugal não deve ser só um país para fazer turismo. Deve ser um país em que devemos visitar, sim, mas também usar o turismo como veículo para a atração de investimento, para a atração de residentes e para a atração de estudantes. Essa é uma realidade, eu diria. Se há coisa que o nosso país vai ter que fazer, vai ser isto. Reposicionar-se no plano global e poder ser um player capaz de ter universidades internacionais em Portugal e ter estudantes internacionais em Portugal, ser um espaço onde multinacionais se instalem para desenvolver os seus trabalhos. Já temos muitos casos disso e nos últimos anos acho que têm sido particularmente positivos nesse ponto de vista. Portanto, aquilo que nós achamos é que o turismo pode ser um elemento valorizador destes tópicos. Depois achamos, e esta aqui é eu diria que é uma agenda quase de civilização nossa, achamos que Portugal, e temos que vender Portugal como um país aberto a todos. E isto tem muito a ver com um tema que nos é muito caro, que se chama turismo acessível. Nós achamos que há um mercado de muitos milhões de pessoas que têm limitações do ponto de vista da sua capacidade de fazer férias, mas que, se criarmos as condições, são um importantíssimo mercado para um país como Portugal, que tem condições climatéricas ótimas, muito melhores do que os seus concorrentes, e, portanto, tem todas as condições para que isso possa acontecer e, portanto, sermos abertos para toda a gente, independentemente de onde é que venha. E isto também, implicitamente, está aqui uma das nossas vertentes de alargamento do leque de mercados que nos procuram enquanto destino. Depois, para terminar este primeiro capítulo, achamos que há um grande know-how. Portugal, como vimos, nós somos uma indústria competitiva e isto não é um tema de governo, não é? É um tema de indústria. É a indústria que é competitiva.
e, portanto, se a indústria é competitiva, não há razão nenhuma para que ela não se internacionalize. E quando eu digo internacionalizar a indústria, significa não apenas ter grupos hoteleiros portugueses a explorarem unidades no estrangeiro, mas ter os produtores dos colchões a fazer isso, os produtores das almofadas a fazer isso, os produtores da louça que se usa nos hotéis a fazer isso. Ou seja, nós temos que olhar, e isto para mim é sustentabilidade, que é olhar para a cadeia de valor toda e perceber como é que a cadeia de valor toda pode ganhar com este processo. Portanto, quando vamos internacionalizar e pensar em internacionalizar o nosso turismo, nós tipicamente turismo pensamos isso em buscar novos mercados e novos turistas, mas também há um tema aqui de internacionalização da nossa indústria que é capaz e que pode ter sucesso lá fora. Quais são os ativos estratégicos em que nós assentamos a nossa competitividade? Eu diria, a generalidade são no news, clima e luz, são de facto fatores que nos diferenciam, a história e a cultura, muito por explorar. Acho que o tema da cultura, acho que é um tema, uma boa revolução e um bom upgrade daquilo que é a customer experience que podemos ter, é fundamental para nos colocar num patamar superior. Depois, sim, somos um país de mar, e apesar de muita gente dizer que o sol e mar está a cair em desuso, não, ainda vai ser o segmento mais importante e vai continuar a ser o segmento mais importante. Depois, o tema da natureza é um tema onde temos investido significativamente nos últimos anos, quer em criação de estruturas, quer em criação de estruturação de rotas. Achamos que há aqui um potencial enorme de utilização. Nós temos 21% do nosso país é área protegida. Não há razão nenhuma para que isso não seja valorizado turisticamente de uma forma sustentável. Esta estratégia trouxe o fator água como outro elemento estruturante da nossa identidade. O que é que nos qualifica? Onde é que temos sido bons a trabalhar muito bem? O tema da gastronomia e vinhos. Não há nenhum survey que nós façamos à saída dos turistas que não coloque a gastronomia como o fator número 1 do país. O fator pessoas e gastronomia são os dois elementos mais valorizados. E depois uma coisa que se calhar é estranha, quem não está na indústria, é que Portugal e em particular Lisboa somos dos melhores do mundo a organizar. Dos melhores do mundo. E conseguimos ser competitivos. Lisboa e Portugal estão no top 10 mundial de organização de eventos e somos cada vez mais competitivos nessa área. Depois, ligado ao tema da abertura ao mundo e da inclusividade, estão dois elementos que cada vez começam a ser mais presentes. A afirmação de Portugal como um sítio de bem-estar, e isso serve para atrair empresas e serve para atrair investimento, e o Living in Portugal como um projeto estrutural, que eu diria, onde tivemos um dos casos, eu diria, exemplares de alinhamento entre vários ministérios, para garantir a capacidade de Portugal de facto de atrair. Hoje em dia a gente olha para Madonna e para todas as estrelas que começam a viver para Portugal e que são nossos embaixadores e que ajudam a prover a nossa imagem, mas isto fez-se não foi só porque somos um país à beira-mar plantado, ou porque houve aqui uma coordenação política interessante que permitiu resolver problemas do imobiliário por um lado, resolveu e que recolocou-nos no mapa por outro. Temos que explorar enquanto futuro. Ativo único e subjacente de tudo isto, pessoas. E quando olhamos para pessoas numa tripla vertente. Pessoas, porque nós temos clientes e trabalhamos para pessoas e queremos trabalhar e prestar serviços a pessoas. Segundo, as pessoas que trabalham na indústria, temos que as valorizar, temos que fazer upgrade dos seus skills, esse é um dos nossos objetivos primordiais. Terceiro ativo, pessoas nos residentes. Não é possível e nós não imaginamos uma estratégia de desenvolvimento em que no fundo, o engagement que temos com os residentes seja uma realidade, porque essa é a condição para nós conseguirmos, no futuro, poder continuar a ter sucesso. 5 eixos de trabalho, eu vou passá-los rápido. Valorizar o território, e aquilo que temos é uma agenda muito concreta de amplificação daqueles que são os produtos e a oferta turística fora das zonas já desenvolvidas turisticamente, e, portanto, investir muito concretamente na melhoria e na criação da atratividade para estes sítios, porque não basta estar na estratégia que queremos levar o turismo para o interior, isso não existe, não é? Se não tivermos medidas concretas e se não arranjarmos, e desculpem a expressão, e muito pragmaticamente, se eu não arranjar formas atrativas no interior para que as pessoas vão, não vão amarrados, não é? Portanto, eu tenho que ter essa capacidade de criar isso. Segundo, trabalhar com as empresas. As empresas do turismo são vencedoras, não é? Atravessaram um período de crise brutal, em que, com uma indústria de capital intensivo como o turismo,
a ausência de crédito, as limitações de crédito foram um desafio muito grande para a nossa indústria. Eles conseguiram fazer o caminho e hoje temos que trabalhar com eles no sentido da sua capitalização, no sentido de fazer o upgrade dos skills das suas pessoas e, portanto, esse é um tema muito importante. Terceiro, vou pular para redes e conectividade e vou deixar o conhecimento para o fundo. Gerar redes e conectividade porquê? Porque a indústria turística hoje em dia precisa de uma coisa em Portugal, em que os portugueses são particularmente maus. Eu falo, a começar por mim, não é? Que é o trabalho de equipa. O trabalho de equipa não é uma coisa que funciona muito bem connosco e o alinharmos todos nós o que estamos a fazer não é uma coisa que fazemos bem. Mas o problema é que nós no turismo, se não fizermos